Salve, salve galera do canal, aqui é o Tony De Vito. Já dá o like, fortalece aí a nossa luta, comente, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e compartilhe o conteúdo para chegar a mais pessoas. Tem o nosso Pix aqui, se você puder ajudar, contato.tonydevito@gmail.com, vai ser uma força muito importante para a gente continuar aqui firme, de pé, na luta por um Brasil mais progressista. E o presidente Lula bateu mais um recorde. Pois é, presidente Lula bate melhor resultado do século em taxa de desconforto. Você sabe o que isso significa? Eu já te adianto que é uma coisa que faz diferença na vida do mais pobre, na vida do trabalhador, da trabalhadora. E em melhorar a vida de quem mais precisa, o Lula é campeão. Em todos os seus governos, essa é a sua maior marca, melhorar a vida dos mais pobres. E dessa vez, o governo Lula alcançou em junho deste ano a melhor taxa de desconforto do século, segundo dados do Banco Central. Você já ouviu falar o que é PIB, o que é renda per capita, inflação, desemprego, mas taxa de desconforto, você já ouviu falar o que é isso? Essa taxa, ela é conhecida também como índice de desconforto ou índice de miséria e é um indicador econômico que combina a taxa de inflação com a taxa de desemprego. O termo foi popularizado pelo economista Arthur Ocon nos anos 70, como uma forma simples de medir a saúde econômica de um país a partir da perspectiva do cidadão comum. Traduzindo, a economia real, a economia que a pessoa comum, que o povo, que o trabalhador, que a trabalhadora, que o mais pobre sente. E nisso se formou esse índice, com essa soma de 2 outros índices econômicos que mudam a vida das pessoas, para melhor ou para pior, né. O índice de desemprego e o índice de inflação. A gente sabe que quando a taxa de desemprego está baixa e a inflação está baixa, o trabalhador vive melhor, tem mais oportunidade de emprego e o dinheiro dele rende mais. Da mesma forma, quando a inflação dispara e quando a taxa de desemprego dispara, que é exatamente o que nós tivemos durante o desgoverno Bolsonaro, um cenário de inflação cavalar e alta taxa de desemprego, o trabalhador, aquele mais pobre, sofre muito, sofre pra caramba. Analisa o que está acontecendo lá na Argentina com o extremista de direita Milei. Vai ver a taxa de desconforto lá na Argentina como tá, escandalosa. O índice de desconforto é calculado, como eu já falei, pela soma da inflação, no caso a anual, e da taxa de desemprego. A lógica por trás desse índice é que tanto a inflação alta quanto o desemprego elevado têm efeitos negativos sobre o bem-estar econômico das pessoas, aumentando o desconforto na sociedade. Por exemplo, se um país tem uma taxa de inflação de 5% e uma taxa de desemprego de 6%, o índice de desconforto seria 11%. Agora vamos olhar o caso do Brasil, o novo recorde de Lula. Segundo dados do IBGE com o Banco Central, o governo Lula alcançou uma taxa de desconforto de 10,8. É a melhor da série histórica do Banco Central. E antes que algum bosomínio venha falar, ah, não confio no IBGE, aqui é um dado combinado com o próprio Banco Central, que hoje é comandado por um bolsonarista extremista, que é o Campos Neto. Todo mundo sabe que o sujeito é um extremista de direita dentro do Banco Central e usando o Banco Central para sabotar o próprio governo Lula, o governo do país sendo sabotado pelo seu próprio Banco Central. São coisas que a gente vê aqui no Brasil. E o Campos Neto é esse sujeito que está lá ferrando a economia do país e pagando de bom moço e de isento. A gente sabe muito bem que é um sujeito comprometido politicamente com a extrema direita. Mas está aí, é um dado que vem do Banco Central, em conjunto com o IBGE. Mesmo assim, ainda vai ter gado falando que não acredita. Eles não creem em fatos, em números, em dados. Só acreditam mesmo no Zap Zap, no grupo de Zap Zap onde chega todas aquelas mentiras que aí sim eles dizem amém. Tudo que agrada o pensamento de extrema direita, eles vão dizer que é verdade. Tudo que contraria a ideologia, eles dizem que é mentira. Nós já sabemos como funciona, né? Como a cabecinha de um bolsominion, aquele cérebro minúsculo do tamanho de uma ervilha funciona. A gente conhece bem. Outra coisa que bolsominion não costuma entender nem interpretar direito é gráfico, mas eu acho que está bem claro aqui, ó.
a postagem do Ricardo Barbosa. Em maio de 2024, o Brasil atingiu novamente a menor taxa de desconforto, soma da taxa de inflação com a taxa de desemprego deste século, igualando o recorde do mês anterior. E tá aqui, ó, olha durante o desgoverno Bolsonaro para onde foi essa taxa. Aqui em cima, tivemos um pico de desconforto. E com o Lula na presidência, o gráfico tá indo lá para baixo. A gente tem a menor da série histórica, a menor taxa de desconforto, um recorde com o carimbo efeito Lula. O efeito bom danado, esse efeito Lula, sempre fazendo o país melhorar e melhorar para quem mais precisa. Não adianta o país ser bom para quem é rico e péssimo para quem é pobre. Aí não adianta de nada, não melhora nada. A gente quer mudança para o povo e é isso que Lula traz, é isso que Lula significa. Dá um like aí para fortalecer, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet e seguimos juntos. Força Progressistas!